Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa nossa noite de abertura do primeiro seminário transdisciplinar da Abracampo. Hoje nós vamos ter uma convidada, uma palestrante muito especial, a Maria Grillo. A Maria foi a primeira presidente da Abracampo, atualmente é a nossa presidente de honra, e a Maria tem, ao longo de toda a trajetória da terapia floral no Brasil, conduzido o processo de proteção e de guarda das essências de campos de consciência no Brasil, na Anvisa, que hoje é um processo conduzido pela Abracampo. Somos todas suas filhas, Maria. Então, filhas de Maria. A Maria, então, vai falar com a gente um pouquinho hoje, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre a terapia floral e com o tema terapia floral, uma terapia de conexões e de reconexões. Maria, querida, seja muito bem-vinda. Você é recebida aqui com muita alegria sempre, com muito amor nos nossos corações, e é com muito amor que nós vamos ancorar essa nossa conversa de hoje. Então, para a gente começar, Maria, nada mais, nada menos do que te perguntar o que é que são as essências florais. O que é que são as essências de campos de consciência? Um conceito que você tem trazido para a gente, né, e que a gente está desenvolvendo, é um novo paradigma, e nada melhor do que você, né, uma das mães que trouxe esse conceito para a gente, para falar dele. Então, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, querida. Obrigada por essa apresentação tão generosa, tá certo? Por esse jeitinho de alegria, tá? Que você está conduzindo isso. Eu estou muito feliz de estar aqui, de estar falando, e dessa vez eu estou falando do Brasil, eu estou em Belo Horizonte. Como dizem as más línguas, eu vim babar meu netinho, certo? Pois é, agora eu virei uma vovó, olha só. Que linda! Então, vamos falar disso. Eu vou tentar expressar para vocês alguns pontos de vista que vêm da minha percepção pessoal. E não obrigatoriamente eles são reais, além de outros pontos de vista que já são consagrados. Tá? Cada um de nós, na verdade, é uma centelha divina diferente, singular. Nenhum de nós olha para uma mesma coisa de um mesmo lugar e vai ter a mesma percepção. O que a gente cresce muito é quando começa a montar essa terapia e essa tapeçaria em que a contribuição que vem da singularidade de cada um vai criando esse contexto mais amplo, tá? Então, partindo desse princípio e deixando bem claro que o lugar de onde eu olho para as essências, ninguém mais vai olhar dele, porque é um lugar em que eu habito, e é desse lugar que eu posso me relacionar com elas. Então, vocês peguem o que serve para vocês e descartem o que não serve. E está tudo certo, ok? Bom, do meu ponto de vista, desse lugar onde eu habito, quando eu penso nesse ser que também é um fractal da fonte primordial, criadora de tudo o que é, tá? É apenas um ser experimentando a vida numa estrutura vegetal. E aí eu quero separar duas coisinhas. O criador desse universo local, a gente dê para ele o nome que quiser, ele criou a estrutura que permite que almas, espíritos ou fractais da grande fonte primordial venham experimentar novas experiências e novas maneiras de viver, etc, 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 etc. As nossas almas não são
terrenas e tampouco desse universo local. Nós somos expressões únicas e singulares, como pequenos fractais da fonte primordial, além desse universo e de muitos outros universos. Bom, gente, eu falo com as mãos, não vai ter jeito. Eu estava aqui tentando segurar a mão e não consegui, tá? Enfim, deixando isso muito claro, quando esse universo estava meio pronto para ser habitado, centenas, milhares de consciências resolveram chegar aqui para contribuir de alguma maneira, para trazer novas possibilidades, para vivenciar, certo? Para se divertir numa nova possibilidade de vida, um movimento inicial de bastante alegria. E, nesse sentido, grandes seres, tá? Que são, eu diria, grandes mães, pais ou mônadas do mundo vegetal, também foram trazidos para esse universo. As árvores, as florestas, os seres através dos quais ou com os quais nós cocriamos os florais, eles não são coisas. Eles são seres vivos como nós, experimentando a vida, tá? A partir de roupagens distintas. Nada além disso. Esses seres vêm de fora. E eles trouxeram uma programação original de estar constantemente conectados com a fonte primordial e com o coração desse ser terra que nos acolhe. Eles são todos linhagens de conexão absoluta. Esses seres que não passaram por nenhuma engenharia genética trans. Esses que nós encontramos nas florestas, certo? Eles têm essa conexão, eles mantêm. E eles no planeta hoje são a memória viva da possível conexão com a fonte primordial, com a essência, com o self de cada um, com as nossas origens. Eles estão aqui como a lembrança primordial de quem nós somos. Porque a genética humana, houve muita interferência nela, e essas habilidades de conexão que um dia foram previstas, infelizmente, foram desabilitadas ou extremamente reduzidas. E aí eu chego, então, nessa questão incrível. Esses devas e os elementais, certo, de cada planta, eles estão alinhados com a fonte e com o seu propósito. E o propósito de cada um deles é ancorar um splitzinho, um fragmento dos grandes valores e virtudes que emanam da fonte primordial e que nos reconectam com ela. Esses são seres a partir dos quais e com os quais nós co-criamos essências florais. E essa natureza está nos florais. Então, agora vamos falar da cocriação de essências florais. Pensando num desses seres, ele vai vivenciando, tá? De uma sementinha, ele vai desabrochando, vai crescendo, e tem um momento em que ele está quase no seu apogeu. Ele está quase no limite máximo de expansão da sua habilidade de doar o amor, ou de ser amor em ação, para que ele possa, então, se reproduzir através de uma nova semente. E, nesse momento, ele está também com a conexão máxima com o campo da virtude que ele ancora e com a fonte de onde esse campo emana. É muito além desse planeta, dessa galáxia, desses montes de galáxias que nós podemos ver, está além desse universo local e de seu multiverso. As origens deles são tão estelares quanto as nossas.
E é importante lembrar disso. Então, quando esse ser está no seu ponto máximo de expansão enquanto consciência viva, enquanto amor em ação, a gente pede ao Deva e a esse ser elemental a permissão para poder co-criar com eles algo que vai ajudar a ancorar essa mesma virtude em humanos que estão com dificuldade para acessar a sua conexão com a fonte e a conexão que se dá com a fonte em cada um de nós através das grandes virtudes. E, na verdade, eles criam isto. A gente se conecta com os 4 elementos, cria um campo, se conecta com o anjo da paisagem, com o Deva daquele ambiente, põe a vasilhinha com água, se conecta com o fogo, a água, a terra, certo? O ar. Pede que todos os elementos nos ajudem nessa cocriação, tá certo? E o resto quem faz são eles. E quando eles avisam que está pronto, a gente encerra o processo. Em outras palavras, a gente serve ao desejo imenso de ser amor em ação desse grupo de seres do mundo vegetal. E o que eles depositam na água é o processo de vir a ser neles dessa consciência divina. Porque nós, como seres divinos, nós contemos tudo em nossa essência, em nossa chama divina. Ele apenas remobiliza o processo de vir a ser de uma virtude, de um valor que se faz necessário em nosso momento e que nós não estamos conseguindo trazer para a nossa vida pela nossa desconexão, pelas nossas confusões mentais e emocionais, enfim. Então, o que o floral faz, tá? E o que eles nos apresentam é um processo de tornar real a maneira de aparecer uma virtude. E quando a gente ingere o floral, esse processo de fazer aparecer, ou de vir a ser, de uma virtude no campo da nossa consciência, ele se faz claro. E aquela consciência desabrocha. Mas como essa consciência é amor em ação, ela não vai inibir jamais o nosso livre-arbítrio de escolher se queremos abraçar essa consciência, em que momento, como e quando. E como cada um de nós é um fractal diferente, esse movimento de vir a ser ou de desabrochar de uma consciência será diferente em cada ser humano e em cada situação vivenciada. Por isso, as essências florais, as essências de campo de consciência, não podem ser igualadas a nenhum tipo de medicamento, porque a maneira como uma essência vai se pronunciar em mim e a maneira como ela vai se pronunciar na Luísa é distinta. Depende do lugar interno que a Luísa habita e das suas escolhas. A profundidade do mergulho que a Luísa vai fazer na busca e no abraçar dessa consciência depende, digamos, da altura do trampolim onde ela está para mergulhar no espírito. E alguns de nós vamos descer a escadinha e outros vão pular de cabeça de 30 metros, de 1 quilômetro. Isso é a riqueza única dessa terapia viva e uma expressão viva do amor, que é uma ação. Amor não são palavras, nada disso, isso tudo se desvanece no ar. Amor é ação que constrói. E é essa contribuição que traz para nós, para que a gente possa, então, colocar o amor em ação
nos nossos relacionamentos, nas nossas escolhas de vida, nas nossas atividades profissionais. E cada um de nós vai fazer isso do seu jeitinho e na profundidade que pode ou que escolhe fazer. E eu não sei se eu consegui explicitar bem. E por isso essa essência é um campo de consciência, ela não é uma coisa, ela é um espaço consciencial que, como todos os espaços conscienciais, tá? Ela tem 1 milhão de portas e infinitas possibilidades de expressão. Isso é a nossa ferramenta de trabalho. Gente, para mim, me emociona quando eu penso no floral e no que é essa essência. E por que valeu tanto a pena em minha vida dedicar tantos anos a tentar impedir ao máximo que essa verdade fosse corrompida e que os florais fossem medicalizados, o seu ensino formatado em simples qualidades mentais descritivas. Não tem como descrever aquilo que é infinito e eterno em sua expressão. Não sei se eu consegui me expressar bem. Nossa, bem, melhor que isso, impossível. Maria, você falou bastante da conexão dévica, né, e dessa importante. E eu queria que você falasse, você já falou, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a importância desse alinhamento, né, dos pesquisadores, dos co-criadores. Você, né, que é a primeira pesquisadora do Sistema Florais Filhas de Gaia, né, que hoje está sob a guarda da Tarsila Domene. Então, assim, você tem muito dessa experiência, né, como sintonizadora, como pesquisadora, esse contato. Isso que você fala é de alma e de vivência, né? Você viveu e você vive isso. Então, não é uma coisa de Sou ser... esse movimento, pô. Isso é você, né? Então, fala um pouco dessa importância, desse alinhamento, né, com tudo isso que você colocou, e para que o pesquisador, o co-criador, possa oferecer as essências de campos de consciência, né, no seu potencial máximo, Bom, para os terapeutas e para os usuários, né? Eu vou falar do potencial máximo que eu consigo alcançar. E que, eventualmente, isso pode inspirar outras pessoas. E para falar desse potencial máximo, eu vou falar de mim com um pijaminha, sentado na soleira da porta da casa da minha avó, olhando para o pátio, porque no mesmo terreno tinha a casa do meu avô e avó, e a casa do meu tio, avô, tia-avó. Ela era irmã da minha avó e ele era irmão do meu avô. E no meio tinha um pátio com umas arvorezinhas. E eu tinha paixão por sentar ali e ficar vendo as estrelas nascerem. E tem uma cena, e a gente sabe que eu tinha menos de 2 anos, por causa do pijaminha, que eu me recordo dele, me vendo de cima, sentadinha ali, tá? E eu olhava para uma estrelinha azul e falava assim, me explica o que eu estou fazendo aqui de novo. Eu não sou daqui, eu quero voltar para casa. Eu quero ir para esse lugar que eu tenho tanta saudade. E eu lembro da estrelinha começando a brilhar para mim, e uma sensação assim, tenha calma. Você ainda tem uma coisinha para fazer por aí, mas desta vez você volta para a tua fonte. Eu te prometo. Você vai encontrar a lembrança de quem você é, você vai abraçar a tua família e vai mergulhar no teu ser. Uma criança de 2 anos ter essa certeza que eu traduzo esses sentimentos hoje em palavras, mas eu não estou aumentando uma vírgula da profundidade disso. E ali começou a minha caminhada. E essa minha caminhada foi muito solitária.
Mas eu podia conversar, não podia ir muito para a rua, não podia me misturar com outras crianças, mas eu podia conversar e abraçar as árvores, e conversar com os elementais, conversar com os devas, conversar com elfos, e me sentir parte da natureza. Isso, na solidão da minha infância, me trouxe o preenchimento necessário para estar viva e configurar um caminho. Tá certo? E nessa sequência, eu me lembro ainda criança, 4, 5 anos de idade no máximo, fazendo comidinha de bebê, e eu pegava a essência floral que a gente chamava naquela época de alegria, e hoje muitas pessoas chamam de amor agarradinho, aquela trepadeira cor-de-rosa, pegava as florezinhas, punha no copo d'água, deixava no sol para ficar quentinho, para esquentar no sol a sopinha do bebê, e aí a gente dava na boquinha da boneca e depois tomava. Dava e tomava. E quanto mais eu tomava a sopinha do bebê, mais alegre eu ficava, porque eu estava tomando a essência mãe de uma planta não tóxica. Porque essa brincadeira durava uma manhã inteira, e eram horas da aguinha com alegrias no sol, tá certo? E esse foi o primeiro floral que eu tomei. Dali, flor de laranjeira, flor de limão, flor de jasmim, flor da begoninha nativa, eram as florezinhas que a gente podia brincar com boneca e fazer sopinha e comidinha de bebê. E ali, eu desde muito criança, fui descobrindo que a água de flores é um remédio para a alma e que tirava a tristeza e trazia esperança. E era uma coisa que eu precisava muito, sempre precisei. Pertencimento, alegria e esperança. E eram essas plantinhas que traziam este calor para o coração e tudo isso. E assim a natureza foi acompanhando a minha vivência, tá? Inicialmente era natureza e música, tá? E eu sempre falando com nuvem, com pedra, com morrinho, com o que hoje eu chamo de anjo da paisagem, ou deva das paisagens. Tá? Para mim era tão mais fácil falar com eles do que com gente. Gente apontava o dedo, gente julgava, gente me entristecia, mas ao mesmo tempo eu queria tanto ser amada, e isso era um conflito. Não sei se fica claro. Mas assim eu comecei a me conectar com as flores. Depois ia me conectar com o meu ser através das flores. E eu fui sabendo que o meu ser era um pouco diferente daquele grupo familiar e que eu tinha que proteger esse meu ser com muito carinho. E eu fui caminhando e eu era muito ligada à questão da injustiça social. Desde muito criança, eu subia a favela com a Cruzada de Maria, e com isso e com aquilo, para fazer catecismo, porque eu fui educada para ser freira, e o projeto já era um projeto de serviço, e, tá certo? Isso acabou derivando em militância política. E aí, haviam duas Marias. Uma Maria que falava de política, disso, e a Maria escondidinha, que abraçava a árvore e que, apesar de já ter se afastado da Igreja Católica, diante de qualquer situação difícil, rezava Ave Maria. Porque, para mim, certo, essa Maria era muito mais do que uma pessoa, era um grande espírito que podia acolher todas as almas do mundo, e hoje eu me dou conta de que eu depositei a face feminina do divino, dessa fonte primordial, na figura arquetípica de Maria, mãe de Jesus. E essa fé nunca me deixou. E quando, na militância, as coisas enroscavam, eu sabia que tinha um problema, porque a minha alma começava a rezar Ave Maria, eu falava, o que está acontecendo? Eu escutava, vira à esquerda, certo? Sai daqui,
volta para trás, entra pela... E eu fazia. E assim, a Maria, certo? A Maria de cá e a Maria de lá juntinhas, junto com a natureza e com as árvores, e ficar abraçando a árvore quando não tinha ninguém olhando, e essas coisas todas, a gente seguiu juntinho, essas duas Marias, tá certo? Um belo de um dia depois que a minha filha já estava aqui, e eu, em conexão muito grande com a natureza, ela tinha 4 anos, tá? Eu recebi um grande presente, certo? Da Mãe Natureza e de Gaia, tá? Que foi uma ressignificação da minha comunicação com o universo, com a natureza como um todo, voltando para o serviço, e isso me foi dito que eu iria aprendendo com as próprias flores e plantas, que eu simplesmente abrisse o coração. Tá? E isso, eu estava cercada de uma touceira de beijinho, que naquela época eu chamava de Maria Sem Vergonha, tão sem vergonha que nem eu. E aí eu dava risada e ficava toda feliz. Enfim, e assim foi indo, e eu comecei, certo? A Ruth Toledo trouxe um kit de florais do Brasil, o Brasil, e ela fez um floral para mim, e quando eu vi o kit dela, eu levei um maior susto, porque já tinha uns anos que eu estava tomando floral com um chinês, que trazia os florais dele da Inglaterra, e que quando eu fui parar nesse chinês, por causa de um set de filmagem, de um filme de propaganda, etc., etc., e que tinha a ver, inclusive, com um trabalho de preservação da natureza, e que eu travei, ele me disse, olha, jogou uma aguinha nas minhas costas e disse o seguinte, não vou te dizer o que eu passei aí não, mas olha, porque você vai melhorar. Eu falei, uai, tá soltando tudo. Ele falou, tua alma tá muito doente. Eu vou começar a te dar esse vidrinho, você vai tomando uma tampinha várias vezes por dia, eu ia 3 vezes por semana para fazer acupuntura, depois 2, e ele me dava 1, 2 vidrinhos, e eu tomava aquilo. E um dia, eu de muito curiosa, ele falou, agora eu vou lá buscar a tua aguinha mágica. Eu fui atrás do chinês e eu vi o kit da Ruth. Aí eu falei, não é possível, eu estou tomando isso faz tanto tempo. Aí o chinês riu assim, falou, eu não queria te explicar nada para tua cabeça não entrar. O trabalho que a gente está fazendo é de curar a tua alma e despertar a tua conexão com a tua alma, que estava meio enferrujada por causa desse mundo de fora. E foi quando começou a integrar esses 2 mundos. E nesse momento, eu entendi de um relance, certo? Que tinha um campo em volta da minha mente que tinha mudado. Que algo que eu não sabia o que era, mas era uma bola que cercava a minha mente e a minha consciência, que estava de um outro jeito. E dali, aí compreendendo um conceito e tentando baixar esse conceito de campo de consciência, levou uns anos. Mas foi assim que esse conceito foi chegando. E eu comecei a fazer floral só para mim, mas a minha autoestima ainda era de ser uma pessoa esquisita, uma pessoa que, certo, vê umas coisas, conversa com as coisas que ninguém vê, que vão me achar maluca. Então eu fazia o floralzinho só para mim, porque o chinês me deu um livro que ensinava a fazer floral. E aí eu comecei a fazer. Só que nessa época eu me separei, eu larguei a empresa de cinema e eu comecei a atender as pessoas com tarô. E de repente o tarô me mostrava que aquelas aguinhas mágicas podiam ajudar uma pessoa, aquela pessoa. Aí eu pegava os floraizinhos que eu tinha feito e depois o chinês trouxe um kit para mim, eu acabei começando a usar os florais de bar também, mas eu misturava aquilo tudo e falava, olha, toma uma tampinha disso, porque ainda não tinha vidrinho com conta-gota, depois virou vidrinho com conta-gota, tá certo? Foi mais ou menos assim. Mas, ao mesmo tempo, a conceituação de que o floral não era uma coisa, era uma consciência viva, era um tipo de amor em ação,
era algo que mobilizava de dentro da gente para fora um outro jeito de lidar com os nossos sentimentos, com o que acontecia, com as pessoas, certo? Às vezes vinha muito fácil, às vezes era difícil, e foi nisso, e eu fui seguindo nessa caminhada e pesquisando para mim, dando para algumas pessoas, sem contar muito bem o que era. Depois eu já comecei a dizer que era floral de bar, certo? Só que eu ia preparar o floral lá dentro e aproveitava e punha as gotinhas do meu também que estavam faltando. E assim, de repente, eu já estava com o kit pronto, mas ninguém sabia, tá? Porque eu achava que eu não era boa o suficiente. Tá? E tudo isso o floral foi mudando. Tive uma grande ajuda da Cynthia Kempf, que olhou para minha cara e falou, mas você também faz floral. Eu falei, eu faço, mas eu não conto para ninguém, porque eu não sou feito vocês, certo? Ela olha para minha cara e fala assim, eu vou fazer um floral para você, eu te dou 3 meses para lançar teu kit. Senão eu vou avisar para o mundo que você está fazendo. E aí ela me deu um floral para eu me sentir digna de ser uma pesquisadora de florais, porque eu achava que eu ainda era muito ruinzinha. Era julgamento demais da conta, tá certo? E isso é o que a gente encontra por aí, e, na verdade, é essa reconexão. Quando eu começo a abrir mão do julgamento, eu consigo começar a valorizar e me reconectar com a essência divina que eu sou. E cada floral vai nos ajudando nisso, mesmo que tenha que trazer 3, 4, 10 Cíntias para a nossa vida. Essas pessoas, vão chegando. E é um pouco assim que eu vejo que o alinhamento vai surgindo e que quanto mais a gente se alinha com esses grandes seres, mais, na realidade, nós nos alinhamos com o ser divino que nós somos. E quando a gente abraça uma árvore, a nossa conexão com o nosso self vai sendo desentupida pela relação empática de amor incondicional entre um ser e outro. Eles são fontes de amor incondicional. E mesmo que a gente seja cheio de julgamento, esse amor encontra brechas e vai nos alinhando. Então, certo? Abracem muitas árvores para se alinhar cada vez mais com vocês. Porque quanto maior o alinhamento, mais de cima, de um lugar mais amoroso, você olha para as potencialidades das essências e para o teu cliente. E quando você olha para o teu cliente, desse lugar cada vez mais amoroso, você vê o amor nele. E é mais fácil mobilizar essa chama. Então, o floral vai nos ajudando nesse percurso e a gente pode ajudar o floral quando a gente deseja e cultiva o desejo profundo de ser quem nós somos, de expressar essa centelha, essa fonte através da nossa centelha, como amor em ação na vida no planeta, como terapeuta, como mãe, como amiga. E, ao mesmo tempo, lembrando que a gente está aqui, que a gente é muito limitado e que, de vez em quando, a gente faz cada coisa horrorosa. E tudo bem. A fonte primordial não nos julga, nos acolhe com amor, não importa o que a gente tenha feito. E os grandes devas da natureza tampouco nos julgam. Eles nos acolhem, nos abraçam e nos alinham, não importa o tamanho do besterol que a gente tenha feito nos últimos anos da nossa vida. Não sei se eu consegui expressar a coisa partindo de mim. Conseguiu, nossa, linda a tua fala, Maria. E assim, infelizmente a gente está finalizando, né, a nossa conversa, mas tem mais uma pergunta que eu queria que você esclarecesse, né? Você falou muito de pertencimento, de acolhimento, de alegria, de esperança, de amor, né? Então, fala um pouquinho como é que as essências de campos de consciência podem nos ajudar, né, nesse processo todo, nesse mundo dual, polarizado.
né? Mesmo que seja de uma forma assim ilusória, né? Que a gente vive. Então, como que é a tua visão? Olha, é uma visão muito pessoal, certo? Que se dá a partir da minha trajetória no lugar onde eu habito, tá? Então, cada um fique com o que lhe parecer legal. Mas hoje, de onde eu olho para o meu ser, para a minha vida, para a minha biologia, para o meu trabalho, eu percebo que é quase que uma miopia falar em polaridade em branco e preto. Porque a grande luz do ser que nós somos é um branco que está muito além do branco, certo? Porque contém todas as possibilidades, mas também é o mais absoluto negro, que também contém todas as possibilidades. E entre o branco e o negro, a fonte primordial permeia tudo, com todas as nuances possíveis entre o branco e o negro, que eu vou chamar de um quinquilhão de tons de cinza, no nosso caso. Por que eu vou dizer isso? Não tem o branco e o preto, porque esse universo local é um universo que está muito polarizado. A gente, nesse planeta, está com quase 80% de polarização e de medo, raiva, guerra, fome, crueldade. Meu Deus do céu, é muito difícil olhar em volta. É muito difícil caminhar pela rua e ver uma mãe completamente desgrenhada, desdentada, dando de mamar para um neném, e as pessoas passando como se esse ser humano fosse parte da paisagem, que é o que acontece no mundo inteiro hoje, tá? Então, nós estamos numa realidade que ela é chamada de negra, e que não é a ausência de luz que pertence à fonte primordial. Não é esse espaço sem luz. É um negro sujo. Mas a nossa alma, a nossa essência divina, é da mais absoluta luz. Quando essa alma divina entra nesse corpo, que está programado para ter raiva, para ter ciúme, para ter medo, para ter fome, para ter indiferença, para ter raiva, para fazer guerra, para querer matar, tá certo? Para ter inveja. O branco, com isso tudo, cria tons distintos de cinza. E eu sinto que a nossa realidade é as mais infinitas gradações do cinza enquanto nós estivermos encarnados neste corpo biológico. E qualquer ilusão de branco ou de preto, o nome já disse, é ilusão. Não existe o preto puro porque o espírito está presente. Mas não existe o branco puro porque a intenção do medo, da raiva, da opressão e da injustiça está presente. Nós vivemos num universo de tons de cinza, e aí o cinza em cima do verde é um verde acinzentado. A gente mal conhece, a não ser que vá elevando extremamente a consciência, as cores reais dos raios divinos. Porque o cinza da nossa base biológica, ele distorce a nossa percepção e a gente acha que é normal. Então, simplesmente, para mim, é uma ilusão comprovada. E de manhã eu posso estar um cinza claro, e dependendo do que acontece de noite, eu estou um cinza quase piche. E de repente eu me centro no coração de novo, e eu fico um cinza médio, mais gostosinho, porque esses tons de cinza são mutantes. E o que vai definir o tom de cinza é a frequência na qual eu elevo o meu coração, a minha chama divina e a minha mente. E ao elevar, eu elevo me alinhando com o meu ser, sempre. Então, essa é a minha visão. Um quinquilhão de tons de cinza, porque não existe nem branco nem preto puro por aqui.
Maria, e como que as essências de campos de consciência podem nos ajudar a ter esse cinza mais clarinho, né? Pergunta ao teu coração qual é a virtude, qual é a grande virtude, qual é a consciência que vai poder mudar o meu estado de espírito para que eu eleve a minha frequência e me aproxime mais desse ser fonte divina que eu sou. Me conta, eu pergunto, e você para e a resposta vem. Que tal um pouquinho mais de alegria para começar? Que tal agradecer a tudo de bom que veio para você hoje? Ah, e que tal deixar aí essas trouxinhas que você está segurando? Ah, obrigada, meu coração. Eu vou procurar florais que me coloquem num estado de espírito, de alegria, de gratidão e de desapego. E aí eu vou buscar as essências que propiciam isso e que ao tocar nelas eu sinto, mas é essa, que meu coração sorriu até os dentes. E eu sou tátil, eu vou e pego e sinto. E eu acho que todo terapeuta precisava de ter os seus florais, mesmo que ele não manipule, para tocar, para sentir, para viajar com essas consciências para dentro de nós mesmos, para a fonte de onde todas essas virtudes que os florais encarnam, para a fonte que emana todas essas virtudes. E essa viagem para Muito bom. dentro. Essa nossa conversa realmente foi uma viagem, né? E vai nos levar para uma viagem muito maior, porque ela vai ficar ressonando dentro da gente, né? Dentro da nossa Eu adoro viajar consciência. nesses mundos internos em busca de mim mesma e tentando a cada lugarzinho novo que eu chego, me abraçar e me sentir pertencida por mais um pedacinho do meu ser divino, mais um pedacinho das minhas lembranças. E esse caminho é quase infinito. Sim, é lindo, né, Maria? É lindo. Maria, nosso tempo está acabando, né? Mas, assim, queria te agradecer muito, de coração, com o coração cheio de alegria aqui, com a consciência expandida, com muita coisa para refletir, né? Eu acho que você nos deixou aí muita coisa mesmo para refletir, não Eu só com a espero. mente, mas com os nossos corações, né? Sobe no trampolim mais alto que você puder, dá uma mergulhada. Mergulha, Deixa né? a mente para depois. É muito, Mergulha, abraça e depois você vai sim. tentar traduzir. E é uma sensação muito maior do que saltar de bungee jump, de paraquedas, de asa delta, tudo isso junto, né? É saltar disso tudo dentro. Dentro, exatamente. Maria, eu queria te agradecer muito, né? Você trouxe aqui muita coisa maravilhosa, falou para a gente de coração e de alma e de experiência de uma vida inteira, né? Falou das essências de campos de consciência, é esse paradigma que a gente está trazendo aí, que a gente está mostrando, né? Que não é novo para você, não é novo para muita gente, mas para muitas pessoas isso ainda é uma novidade, a gente está trazendo, né? A gente está tirando o véu desse paradigma e trazendo isso, e essas tuas considerações, isso que você colocou para a gente de alma aberta, foi muito lindo, a gente poderia ficar aqui horas falando, né? E eu deixo para vocês, a nova geração, traduzir cientificamente campo de consciência. Hoje eu prefiro mergulhar neles. Eu já fiz a minha parte, e a partir dela vocês continuam. Exatamente, né? Passou o bastão. É isso aí. Vamos seguindo. Maria, um grande beijo no teu coração, querida. Gratidão enorme. Gratidão para todo mundo, e eu espero não ter viajado demais, mas eu falei de coração, sobre o que Sim, eu considero ser a alma da terapia floral e dessas essências de campos de consciência e desse movimento de conexão e reconexão constante com o grande ser do qual nós somos fractais. exatamente.
Muita gratidão mesmo, querida, foi maravilhoso viajar com você, né? É sempre maravilhoso conversar com você, e que bom, gratidão pelo teu carinho, né? Pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente, de estar participando desse evento tão maravilhoso, preparado com tanto carinho, né? Pela Abracampo, pela SP Flor. Eu agradeço a vocês, a Kátia e essa turma toda que está montando isso com tanta garra. E é uma delícia estar do lado de cá, usufruindo de toda essa beleza e disposição que vocês estão trazendo para o mundo. E eu estou muito grata a vocês por estarem dando continuidade, mantendo a vida, certo? Dessa terapia tão maravilhosa, cujo potencial é tão grande que a gente mal alcança abraçar. Nós é que te agradecemos, né, por ser ainda a nossa base de tudo isso, ter sido e continuar sendo, ser a nossa guardiã, né, e a nossa conselheira mor, a nossa querida e presidente de honra da terapia floral no Brasil, não só da Abracampo. Muita gratidão, querida. Beijo no teu coração, um beijo no coração de todos que estiveram com a gente até agora.